Fala Tricolor, esse é o seu painel gremista, seu canal para ter as informações acerca do Grêmio, estatísticas, análises e muito mais. E o torcedor do Grêmio agora à tarde teve uma notícia triste. O Grêmio anunciou de forma oficial que o vínculo com o Arthur, o volante construtor que nós tínhamos, acabou se encerrando e o empréstimo não vai ser renovado e Arthur não vai ser contratado. As notícias que saem é que o Arthur, ele teve problemas financeiros, a pedida financeira foi muito alta, a gente com certeza não vai saber exatamente o que está acontecendo, mas o fato é que as notícias dizem que a pedida salarial foi muito alta e por essa razão, mesmo que o Grêmio quisesse e Arthur também manter o vínculo, isso não foi possível e o Arthur não é mais jogador do Grêmio, não tem mais vínculo. Mas será que isso impacta muito nas partidas do Grêmio a partir de agora? E a que ideia é que a gente consiga analisar os números do Grêmio com o Arthur e sem o Arthur na temporada passada e nessa e entender um pouquinho do que vai mudar a partir de agora, pelo menos olhando para os dados que a gente tem de aproveitamento do Grêmio e ver como isso impacta o time do Grêmio agora no próximo semestre. Lembrando que ainda vamos ter provavelmente as vendas de Vieri, de Gabriel Mack, talvez até de Pedro Gabriel e outros jogadores que a gente ainda não sabe. Mas no momento a gente pode olhar para esses números. O Arthur ele chega no setembro do ano passado, ele estreia contra o Mirassol numa derrota do Grêmio, mas o Grêmio no ano passado teve um dia de diferença. Arthur não se machucou tanto e dos 17 jogos que o Grêmio jogou antes, após a chegada de Arthur, 13 ele esteve presente, dos quais 6 o Grêmio vence, 2 empates e 5 derrotas, dando então um total de 51% de aproveitamento com o Arthur em campo. E apenas 4 jogos Arthur não esteve presente. Uma vitória, um empate e 2 derrotas, ou seja, Arthur foi essencial para evitar o rebaixamento ano passado, o Grêmio que estava lutando na parte de baixo da tabela. E aí, com o Arthur, o Grêmio consegue. Então, obviamente, com Carlos Vinícius, William, Marcos Rocha e outros jogadores que vieram, mas o Arthur com certeza foi um jogador essencial nessa luta contra o rebaixamento. Isso com o técnico Mano Menezes. Já passando para 2026, chega o Luiz Castro e Arthur não é tão aproveitado. Surgem notícias de bastidor que talvez Arthur tivesse algum incômodo, até houve uma entrevista do Dutra onde ele fala que na verdade não, isso era especulação da empresa, da imprensa, mas quando o Meneghetti traz o vídeo da entrevista do Dutra antes de ser presidente ainda, lá na Rádio Pachola, onde ele fala que por ele o Arthur não retornaria ao Grêmio, isso ainda antes da eleição, antes do Arthur chegar, antes de tudo isso, o Dutra já tinha dado a entender que ele não gostaria de contar com o Arthur. Quando o Meneghetti traz isso à tona e retorna essa entrevista, há todo um bastidor, o Alex Bagé também trouxe essa informação de que haveria um incômodo maior do que um incômodo muscular, mas que haveria um incômodo da parte do atleta também, de que o Grêmio não estaria fazendo força para mantê-lo. Isso realmente agora vem à tona com a saída do Arthur e esse não, não fechamento de acordo entre as duas partes. Fato é que lá em janeiro, então, na janela de transferência, o Grêmio vai atrás de Nardoni por 8 milhões de dólares, o que realmente é um valor que poderia ter sido aplicado para resolver a situação do Arthur, mas o Grêmio escolheu por trazer o Nardoni e também o TT, duas das maiores contratações da história. E aí 2026 começa, e com isso a gente começa a entender os números do Grêmio com e sem Arthur. E na temporada atual, o Grêmio disputa 37 jogos, dos quais Arthur jogou 23 e em 14 não esteve presente. De 23 jogos que o Arthur jogou com o Grêmio, nós tivemos 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, o que dá um aproveitamento de 46%, inferior ao aproveitamento do ano passado. Sendo que a gente ainda tem 8 jogos que o Arthur joga pelo Gauchão. E aí, pelo Gauchão, o Arthur tem 3 vitórias, 4 empates e uma derrota. Ou seja, nos jogos fora do Gauchão, são 6 derrotas com o Arthur em campo, seja entrando ou seja ele jogando como titular. E o Grêmio sem o Arthur tem 14 jogos, dos quais 7 o Grêmio vence, 4 o Grêmio empatou e 3 o Grêmio perdeu, dando um aproveitamento sem o Arthur de 59%. Ou seja, Arthur em 2026 não foi tão decisivo assim para as partidas, mas a gente olhando o número frio, é lógico, é apenas um dado. Se a gente não analisar cada contexto, cada jogo, a gente tem que também entender isso. Afinal de contas, o Arthur ele tem números impressionantes e assustadores de passe, por exemplo, tendo um aproveitamento acima de 90%. Se você analisar
um número frio, você vai olhar e dizer que o Arthur não é importante, mas se você vê o Arthur jogando em campo, você vê que nos jogos onde o Grêmio tem o Arthur, ele retém mais a bola, ele consegue girar, ele consegue ter o domínio orientado, onde ele consegue realmente construir o jogo e o Grêmio joga mais com a bola no pé e retém mais a bola. Ao contrário de quando o Arthur não está em campo, que geralmente é aquela bola rifada, joga a bola no ponta para Muso de um lado, e você tem também o balão para o Carlos Vinícius e eles que se virem lá na frente, porque o Grêmio não tem meio de campo. Então, o que a gente pode analisar é que provavelmente no esquema de jogo de Luiz Castro, Arthur não teve tanta função, não foi tão importante. O quanto esses bastidores acabam influenciando na vida do atleta e no desempenho dentro de campo, a gente não tem como saber. Mas o fato é que o Arthur, no ano de 2026, não foi tão decisivo quanto foi no ano passado na luta contra o rebaixamento. Agora, em 2026, o vínculo se encerra e Arthur sai do Grêmio com apenas 2 assistências e um gol na goleada de 4-0 contra o Confiança pela Copa do Brasil. Então, o Arthur agora deixa o seu vínculo, a gente não sabe para onde ele vai, mas desejamos ao Arthur toda a sorte do mundo e, claro, nada é maior do que o Grêmio, nenhum jogador pode ser maior do que o clube. Óbvio que nós vamos sentir muito a sua ausência, com certeza o segundo semestre vai ser muito complicado. Eu tenho certeza que o Grêmio vai lutar pela parte de baixo da tabela. Não queria dizer isso, mas infelizmente essa é a verdade. O Grêmio vai lutar na parte de baixo da tabela. E a gente conta que, de alguma forma, o Nardoni ou mesmo o Vila Sante, retornando aí de lesão, possam ajudar o Grêmio a ser esse meio de campo mais construtor e entender se o Grêmio vai ou não ao mercado. As notícias disso ainda não estão saindo, a janela não está aberta, está todo mundo pensando na Copa do Mundo agora. E se a gente não conseguiu nem o nosso patrocinador master ainda, que dirá pensar em contratações. Mas, como é bom ser gremista, e claro que a gente vai continuar apoiando, empurrando o Grêmio, continuando torcendo, porque o que a gente quer é que o Grêmio vença, volte a ser um clube estruturado financeiramente e que volte também a conquistar títulos, porque é isso que a gente quer como gremista, a gente quer comemorar títulos, comemorar vitórias, afinal de contas ninguém quer torcer para ficar na parte de baixo da tabela por mais um ano. Que o Grêmio possa fazer isso, possa lutar cada vez mais para crescer como clube, crescer financeiramente, então possamos aí sim voltar a comemorar títulos como sempre comemoramos. Afinal de contas, o Grêmio é um clube copeiro, um clube que está acostumado a ser campeão e time grande sempre quer títulos. Agora fica a sua parte. O que você acha da saída do Arthur? Comenta aqui embaixo, aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilhe com seus amigos os vídeos, deixa aqui embaixo sua opinião sobre a saída do Arthur, a direção acerta em não correr atrás do vínculo com o Arthur, a direção errou, tem alguém que você acha que o Grêmio pode trazer que possa ajudar nessa situação? Comenta aqui embaixo. E se você quiser um comparativo entre Arthur e Nardoni, pensando nas funções que os dois desempenharam, deixa aqui embaixo também, quem sabe a gente não faz um vídeo falando sobre isso. Como é bom ser gremista, nos vemos na próxima.